egoísta e desperte o seu poder pessoal. Muito boa noite. Seja muito bem-vinda a este conteúdo que parece estranho e contraditório, não é mesmo? Mas nós vamos conversar mais sobre ele com uma convidada bem especial. Vamos aguardando aqui. Oi, oi, oi. Vamos lá. Aqui. Oiê, tudo bem? Oi, tudo. A meu celular aqui, esse meu celular eu fico rosa. Totalmente rosa. Vai fazer o quê, né? Ainda bem que eu tenho reserva, né? Se não, Necessário. O que seria de nós sem celulares reservas? problemas, muitos Né? problemas. Aí, Bem isso. mas aí vai dar um pouquinho de barulho por causa da cachoeira aqui do lado, tá? Porque eu vou estar sem o fone. Esse não tem, esse é meu fone aqui, a entrada. Mas dá de me ouvir bem? Sem problema. Dá de ouvir bem, bem tranquilo. Então tá, até vou colocar mais pertinho aqui para me escutarem. Sejam todas muito bem-vindas. E aí, como é que estão, Tere? Como é que você está? Na correria de sempre, mas tudo muito bem, graças a Deus. E contigo? Também, né? Um ano 7, um ano universal 7 com um ano pessoal 1. Então tá pedindo muitas coisas a serem olhadas, revistas e processos finalizados. Analisadas. É, mas assim, cada mês é um ano, né? É, Vai estar tudo mais bem. ou menos. Nós vamos viver 12 anos assim em 12 meses, porque minha Nossa Senhora, né? E a gente tem que ser sincera e franca e olhar para isso e, opa, por que está acontecendo, o que a gente vai fazer? E é É. justamente muito sobre esse tema, né? E acho que essa Bíblia que toda mulher deveria ler, Mulheres que Correm com os Lobos, e entender muito sobre o nosso feminino, principalmente nessa época, nesse período, esse ano bem mexido que a gente está passando. E a gente vai tratar muito sobre isso, sobre um conto específico, que eu até vou deixar a Tere contar ele, porque ela está mais fresca nas experiências dele, e aí eu vou dando as minhas pitadas aqui. Ah, como se tu não estudasse esse livro desde sempre, né? Ah, eu tenho eles há uns aninhos, né? Mas é sempre bom quando a gente compartilha e estamos juntas com uma visão, trazendo que vocês também, donas, todas que estão entrando aqui, compartilhem, né? O que vocês estão entendendo sobre dentro da vida de vocês. Aproveitem e já compartilhem para pelo menos 2 amigas para estarem aqui junto com a gente, porque a gente vai explicar por que é importante ser egoísta para resgatar o seu poder pessoal. Vocês vão entender muito isso a fundo e de uma maneira que talvez vocês nunca se deram conta. Porque a gente sempre foi ensinada de um outro jeito, né, Tere? E esse livro traz todo aquele olhar para dentro. É um desafio, né? Porque normalmente a gente tem que lidar com essa interação entre olhar para nós sem sermos egoístas de não olharmos para fora, mas também não olharmos só para fora e voltarmos para dentro. Então, gera uma confusão, às vezes, na mente, assim, a gente pensa, calma aí, mas o que eu faço agora? E tem horas que precisa parar e analisar e reaver tudo isso, porque senão a gente não dá conta, né? Exatamente. É isso aí. Então, eu vou te passar a palavra, fique à vontade, né? Interaja. Hoje é você que comanda. Não comando, mas vamos lá, né? Então, boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindas, bem-vindos. O intuito dessa nossa live, meio que programada assim de última hora,
para trazermos uma reflexão dessa Bíblia aí das mulheres, que é as mulheres que correm com o lobo. E alguns dias nós eu participei, esse aí que a Soraya está mostrando, de uma vivência onde foi nos apresentado uma história que tem nesse livro, que é um conto nórdico. Então ele é bem interessante, eu vou tentar contar ele meio que na íntegra para não perder nada, porque ele é muito complexo. Então se eu tentar resumir, eu vou perder partes principais. Eu vou ter que ler, né, porque não tem como decorar tudo isso de uma vez só. E aí depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e tentar trazer essa realidade desse conto para a nossa vida, para o nosso dia a dia, porque é importantíssimo a gente vivenciar isso na nossa vida. Eu digo que sem essa percepção a gente fica meio que andando no escuro, assim, e aí a gente se perde, né? Andar no escuro a gente vai esbarrar, a gente vai perder o equilíbrio, a gente vai cair. Então, por que não abrirmos os nossos olhos para nós, para o nosso eu? Vou tomar uma água aqui. O conto que eu quero trazer para vocês é A Pele de Foca, ou A Pele de Alma. Ela começa sendo narrada num contexto histórico, em meio à neve, ao frio, a um local desértico, onde vivia um homem. Nesse lugar, as palavras eram como que precisavam ser aquecidas como se aquecia o ar. O calor faltava, tudo era difícil de viver nesse lugar. E nesse exato local vivia um homem de vasta cabeleira, um homem que, acostumado a viver no frio, levava as suas parcas, as suas botas para todos os lugares para que pudesse se aquecer daquele frio que norteava a vida dele e onde ele estava inserido. Nesse lugar, as pessoas viviam na vasta cabeleira da velha Anuluk, a avó, a velha feiticeira, que é nada mais, nada menos que a própria terra. E foi nessa terra que esse homem solitário, que com o passar dos anos, as lágrimas haviam aberto fundos abismos no seu rosto. Ele tentava sorrir e ser feliz. Ele caçava, colocava armadilhas e dormia bem. No entanto, ele sentia falta de companhia. Às vezes, lá nos bancos de areia, no seu caiaque, quando uma foca se aproximava, ele se lembrava das antigas histórias de como as focas haviam um dia sido seres humanos. E como o único remanescente daqueles tempos estava nos seus olhos, que eram capazes de retratar expressões sábias, selvagens e amorosas. Às vezes ele sentia nessas ocasiões uma solidão tão profunda que as lágrimas escorriam pelas fendas já tão gastas no seu rosto. Uma noite, ele caçou até depois do escurecer, mas sem nada conseguir. Quando a lua subiu no céu e as banquistas de gelo começaram a reluzir, ele chegou a uma enorme rocha molhada no mar e o seu olhar aguçado pareceu distinguir movimentos extremamente graciosos sobre a velha rocha. Ele remou lentamente e com os remos bem fundos para se aproximar, e lá no alto da rocha imponente dançava um pequeno grupo de mulheres, nuas, como no primeiro dia em que se deitaram sobre o ventre da sua mãe. Ora, ele era um homem solitário, sem nenhum amigo humano, a não ser na lembrança. E ele ficou ali, olhando. As mulheres pareciam seres feitos de leite da lua. A sua pele cintilava com gotículas prateadas, como as do salmão na primavera. Seus pés e mãos eram longos e graciosos. Elas eram tão lindas que o homem ficou sentado, atordoado no barco, e a água nele batia, levando-o cada vez mais para junto da rocha. Ele ouvia o riso magnífico das mulheres, pelo menos elas pareciam sorrir, ou seria a água que ria às margens da rocha? O homem estava confuso, por se sentir tão deslumbrado. Entretanto, dispersou-se a solidão que lhe pesava no peito,
Como couro molhado e quase sem pensar, como se fosse o seu destino, ele saltou para a rocha e roubou uma das peles de foca ali jogadas. Ele escondeu-se por trás de uma saliência rochosa e ocultou a pele de foca dentro do seu quintuque, o seu parca. Logo, uma das mulheres gritou numa voz que era a mais linda que ele já ouvira, como as baleias chamando na madrugada. Ou não, talvez fosse mais parecida com os lobinhos recém-nascidos caindo aos tombos na primavera. Ou então, não era algo melhor do que isso. Mas não fazia diferença, porque o que as mulheres estavam fazendo agora? Ora, elas estavam vestindo as suas peles de foca, e uma a uma, as mulheres foca deslizavam para o mar, gritando, ganindo de felicidade, com exceção de uma. A mais alta delas procurava por toda a parte a sua pele de foca, mas não a encontrava, em lugar algum. O homem então sentiu-se estimulado. Pelo quê? Ele não sabia. Ele saiu de trás da rocha, dirigindo um apelo àquela mulher. Mulher, case-se comigo. Sou um homem sozinho. Ah, respondeu ela, eu não posso me casar, porque sou de outra natureza. Pertenço aos que vivem lá embaixo, no mar. Case-se comigo, insistiu o homem. Em 7 verões, prometo-lhe devolver a sua pele de foca e você poderá ficar ou ir embora, como preferir. A jovem mulher foca ficou olhando muito tempo o rosto do homem com olhos que, se não fossem as suas origens verdadeiras, pareciam quase humanas. Irei com você, disse ela relutante. Dentro de 7 verões, tomaremos a decisão. E assim, com o tempo, tiveram um filho, a quem deram o nome de Ouruk. A criança era frágil e gorda. No inverno, a mãe contava a Ouruk histórias de seres que viviam no fundo do mar, enquanto o pai esculpia um urso de pedra branca com uma longa faca. Quando a mãe levava o pequeno Ouruk para a cama, ela lhe mostrava pelo buraco da ventilação das nuvens e todas as suas formas. Só que em vez de falar das formas do corvo, do urso e do lobo, contava histórias de vacas marinhas, de baleias, de foca, de salmão, pois eram essas as criaturas que ela conhecia. No entanto, à medida que o tempo foi passando, a sua pele começou a ressecar. A princípio, ela escamou, depois começou a rachar. A pele das suas pálpebras começou a descascar. O corpo, o cabelo da sua cabeça a cair no chão, ela se tornou raquítica, de pele branca, pálida. Suas formas arredondadas começaram a definhar. Ela procurava esconder o seu calminhar cauticante, e a cada dia seus olhos, sem que ela quisesse, iam ficando mais opacos, tristes. Ela passou a estender a mão para tatear, porque sua vista já estava escurecida. E as coisas iam dessa forma até que, em uma noite, o menino Ouruk despertou ouvindo gritos e se sentou ereto nas cobertas de pele. Ele ouvia um rugido de urso, que era o seu pai, repreendendo a mãe. Ouviu também um grito como o da prata que ressoa com a pedra, que era a sua mãe. Você escondeu a minha pele de foca há 7 longos anos, e agora está chegando o 8º inverno. Quero que me seja devolvido aquilo de que sou feita, gritou a mulher foca. E você, mulher, vociferou o marido, você me deixará se eu lhe der a pele. Não sei o que faria, só sei que preciso daquilo ao qual pertenço. E você me deixaria sem mulher e a seu filho sem mãe? Você é má. Com essas palavras, o marido afastou com violência a pele da porta e desapareceu noite adentro. O menino adorava a mãe,
Ele tinha medo de perdê-la, por isso chorou até dormir, para ser acordado pelo vento. Um vento estranho que parecia chamá-lo. Ouruk, Ouruk. Ele pulou da cama tão apressado que vestiu o seu parca de cabeça para baixo e só puxou os seus muluques até a metade. Ao ouvir o seu nome chamado insistentemente, ele saiu correndo na noite estrelada. Ouruk! O menino correu até o penhasco de onde se via a água e de lá, bem longe no mar escapelado, estava uma foca prateada, imensa, peluda. Sua cabeça era enorme, seus bigodes lhe caíam até o peito. Seus olhos eram de um amarelo forte. Ouruk, disse a foca. O menino foi descendo o penhasco de qualquer jeito e bem junto à base do penhasco tropeçou numa pedra. Não era uma pedra, era uma trouxa, que rolou de uma fenda na rocha. O cabelo do menino fustigava seu rosto como milhares de açoites de gelo. O menino abriu a trouxa e a sacudiu. Era a pele de foca da sua mãe. Ah, ele sentia aquele perfume na pele inteira, e enquanto mergulhava o rosto na pele de foca, respirava o cheiro, a alma da mãe, a alma que penetrava como de súbito um vento frio e quente do verão. Ah, exclamou ele com alegria e dor ao mesmo tempo. Levou novamente a pele ao rosto. Mais uma vez, a alma da mãe passou pela pele dele. Ele gritou de novo porque estava sendo impregnado pelo amor infinito da mãe. E a velha foca prateada, ao longe, mergulhou lentamente para debaixo da água. O menino escalou o penhasco, voltou correndo para casa com a pele de foca voando atrás dele e se jogou para dentro de casa. Sua mãe contemplou o menino e a pele e fechou os olhos cheia de gratidão pelo fato de os dois estarem em segurança. Ela começou a vestir a sua pele de foca. Ah, mãe, não! Gritou o menino. Ela apanhou o menino, ajeitou-o debaixo do braço e saiu correndo aos trombolhões em direção do mar revolto. Ai, mamãe, não me abandone! Implorava Ouruk. E logo dava para se ver que ela queria ficar com o filho. Queria mesmo, mas alguma coisa a chamava. Algo que era mais velho do que ele, mais velho do que ela, mais antigo que o próprio tempo. Não, mamãe, choramingou a criança. Ela se voltou para ele com uma expressão de profundo amor nos olhos, segurou o rosto do menino nas mãos e soprou para dentro dos pulmões do menino seu doce alento. Uma vez, duas, três vezes. Depois, com o menino debaixo do braço, como uma carga preciosa, ela mergulhou bem fundo no mar, indo cada vez mais fundo. A mulher foca e o seu filho não tinham dificuldades para respirar debaixo da água. Eles nadaram para muito fundo, até que entraram no abrigo subaquático das focas, onde todos os tipos de criaturas estavam jantando e cantando, dançando e conversando, e a enorme foca prateada, que havia chamado Ouruk de dentro do mar, na noite, abraçou o menino e o chamou de neto. Como você está se saindo lá em cima, minha filha? Perguntou a grande foca prateada. A mulher foca afastou o olhar e respondeu: magoei um ser humano, um homem que deu tudo para que eu ficasse com ele, mas não posso voltar. Não posso voltar para ele porque se eu o fizer, estarei me transformando em prisioneira. E o menino? Perguntou a velha foca. Meu neto. Ele estava tão orgulhoso que a sua voz tremia. Ele tem que voltar, meu pai. Ele não pode ficar aqui ainda. Ainda não chegou o seu tempo de ficar conosco. Ela chorou e juntos eles choraram. E assim passaram-se alguns dias e noites, exatamente 7. Período durante o qual voltou o brilho aos cabelos e os olhos da mulher foca.
Ela adquiriu uma bela cor escura, sua visão se recuperou, seu corpo voltou às formas arredondadas, e ela nadava com agilidade. Chegou, porém, a hora de devolver o menino à terra. Nessa noite, o avô Foca e a bela mãe do menino nadaram com a criança entre eles. Vieram subindo de volta ao mundo da superfície. Ali, eles depositaram Ouruk, delicadamente no litoral pedregoso ao luar. Estou sempre com você, afiançou-lhe a mãe. Basta que você toque algum objeto que eu toquei, as minhas varinhas de fogo, a minha faca, as minhas esculturas de pedra, de foca, de lontra, e eu soprarei nos seus pulmões um fôlego especial para que você cante as suas canções. A velha foca prateada e a sua filha beijaram o menino muitas vezes e finalmente se afastaram. Saíram nadando o mar adentro e com um último olhar para o menino, desapareceram debaixo da água. E Ouruk, como que ainda não era sua hora, ficou. Com o passar do tempo, ele cresceu e se tornou um famoso tocador de tambor. Cantor, inventor de histórias, dizia-se que tudo isso decorria do fato de ele, quando menino, ter sobrevivido e ser carregado para o mar pelos enormes espíritos das focas. Agora, nas névoas cinzentas das manhãs, ele às vezes ainda pode ser visto com o seu caiaque, atracado, ajoelhado numa certa rocha no mar, parecendo falar com uma certa foca fêmea, que frequentemente se aproxima da orla. Embora muitos tenham tentado caçá-la, sempre fracassaram. Ela é conhecida como a brilhante, a sagrada. E dizem que apesar de ser foca, os seus olhos são capazes de retratar expressões selvagens, sábias e amorosas. E aí, o que vocês, lindonas que estão aqui, o que vocês perceberam deste conto, né? Que eu vou falar um pouquinho para vocês entenderem sobre a minha primeira experiência com esse conto, com esse livro, na verdade, né? E aí depois eu vou pedir até para ter compartilhar como é que foi essa experiência no final de semana, o que tirou com isso, para a gente conversar, que nós mulheres nos entendermos, né? Para entender o que está contando essa história. Porque, se vocês perceberem, Jesus sempre falou por parábolas, né? Era por parábolas que as pessoas gostavam, se conectavam com ele, conseguiam entender. Porque muitas vezes a gente quer falar algo mais profundo do coração e as pessoas não conseguem entender. E Jesus sabiamente sabia e fazia através de parábolas. E essa escritora, a Clarissa, ela trouxe esse livro que é de, deixa eu ver aqui, de 90 e poucos, 93, 94, alguma coisa assim. São quase 600 páginas. É a verdadeira Bíblia da mulher. Quando eu tive o primeiro contato com esse livro, eu confesso que eu achei ele muita coisa para mim assimilar, né? Pensei, meu Deus, o que quer dizer isso tudo? O que esses contos nada a ver, sem pé, sem cabeça? O que é essa? Né? Tem o Barba Azul, tem a da pele da foca. O que isso tem a ver? Tem tantos outros. Porque as histórias que eu ouvia quando eu era menina eram bem diferentes, né? Aquelas histórias da Disney, de princesa. E aqui tira a gente totalmente daquele padrão de história. Por quê? Porque o foco aqui é a mulher, o interno da mulher, o selvagem da mulher. E esse conto em específico, quando eu li ele, fui pesquisar mais sobre ele, que eu precisei assimilar. Porque quando a gente tem muito conteúdo aqui, a gente não consegue ler tudo de uma vez. A gente tem que ir assimilando. Por quê? Assimilar e trazer dentro do coração, nosso coração de mulher, a nossa alma.
E quando vem um conto desse, a foca, ela já traz uma energia masculina, né? Nessa comparação do conto, traz justamente a questão da maternidade, do processo da mulher. E muitas vezes, o quanto que a nossa pele de foca, como diz aqui, como a gente perde ela, com os ciclos da vida, com questões que a gente vai deixando acontecer. E muitas vezes a gente se perde pelos outros, pelos relacionamentos, mas muitas vezes por nós mesmos, pelo nosso tipo de ego, que nos traz uma dureza, né? Porque a pele de foca, ela traz a essência da mulher para a vida selvagem, para estar conectada com as outras, para mostrar a sua potencialidade. É para isso que as mulheres têm a energia criativa, a energia feminina, a expansão. Nós somos essa parte que rege o planeta, o mundo, essa nossa energia. E aí, quando ela perde, nada mais é, às vezes a gente... Porque eu li, o homem fez isso, então o homem não vale nada, né? Mas aí a gente tem que entender e ler o livro que não necessariamente vai trazer a figura do homem. Pode ser acontecer em situações. Mas traz muito mais quando num conto desse, especialmente da Clarissa, quando traz esse olhar, quando é uma figura tipo Barba Azul, tem aquela a bruxa da floresta, como é que era o nome dela? Tem a carta da deusa, o nome dela, sempre me lembro. São questões que nós precisamos trabalhar. E aqui, esse homem que rouba a pele de foca, que ou seja, é a essência, a força da mulher, traz mais a personificação do nosso próprio ego endurecido. Quando a gente se torna egoísta, na questão tem dois lados. Egoísta de olhar para as minhas questões, para mim me cuidar, para mim melhorar como mulher. E egoísta para mim me endurecer, para mim me fechar, para mim não me permitir. Porque há aquele duelo entre o ego e a alma, né? Então, esse conto é super extenso, as coisas aqui. Agora eu vou deixar a Tere falar um pouquinho também, porque eu já falei bastante. E aí eu vou falando aqui também, se tu pudesse compartilhar da tua experiência no final de semana, às vezes para elas sentirem mais na prática como é que foi, como é que é vivenciar esse conto. Quando a gente fala em trazer essa pele de foca, eu acho que remete muito. Onde que nós nos reencontramos? Por quê? Nós colocamos máscaras para ser mulher, esposa, filha, profissional, não importa quem eu seja. Não importa como eu seja vista perante uma sociedade. Mas quem é a Tere e quem é a Soraya de verdade? Essa identidade eu só encontro quando eu coloco a minha pele de foca de volta. Porque normalmente eu vou tirar minha pele de foca e eu vou para a rua. Eu vou para fora. Eu vou, né, ser aquilo que o mundo quer que eu seja. Assim como um homem. Ele queria uma esposa e ela foi a esposa. Só que ela tirou a essência dela. A essência dela era aquela pele de foca. E tem uma frase que eu até grifei aqui porque eu achei importantíssimo. À medida que o tempo foi passando, a sua pele começou a ressecar. A princípio escamou, depois passou a rachar. A pele das suas pálpebras começou a descascar. O cabelo da sua cabeça a cair no chão. Ela se tornou branca, pálida. Suas formas arredondadas começaram a definhar. Ela procurava esconder o seu caminhar claudicante. A cada dia os seus olhos, sem que ela quisesse, iam ficando mais opacos. Mas sem vida, ela passou a estender a mão para tatear porque as suas vistas estavam escurecidas. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Seja porque eu estou sendo o que o mundo quer que eu seja, seja porque eu estou vivendo aquilo que alguém disse que eu tenho que viver, mas e onde eu estou? Onde está a minha essência? Quem eu de fato sou? Porque se eu não tenho isso, como que eu vou
conseguir evoluir? Ser uma pessoa melhor, me transformar. E é bem interessante, né, Tere? Porque quando ela traz, neste ponto, essas características, se nós, mulheres, percebermos, se você tem queda de cabelo, teu cabelo é ressecado, se as tuas unhas não crescem, se você não tem libido, e aqui eu falo tesão, não é só de relação sexual, é de tudo, sabe? Ansiosa, depressiva. Se você tá com a pele ressecada, enrugada, são características que você está com problema com o seu feminino. Você perdeu a sua pele de foca. Exatamente, então, atenta aos sinais do teu corpo, que são os primeiros sinais que você começa a perceber que tem alguma coisa aí por trás que não tá legal. Ô, Soraya, tu ligou alguma coisa que tá dando voz? É estranho. Não. É estranho. Eu ouço entre vez. Deixa eu desligar o outro celular aqui. Pera aí. Mas hoje essa minha a tecnologia não tá me ajudando hoje. Tá, desliguei. Pronto. Desafios Deu boa? Desafios da tecnologia. Não. Continua voltando. Eu me ouço duas vezes aqui. Ah, Leoni também colocou que tá dando eco. Meu Deus, que loucura. O que fazer? Tem eco. Deixa eu desligar o microfone, peraí. Vamos fazer assim, ó, cada uma desliga o microfone quando a outra fala, daí talvez não dê. Agora deu certo. Voltando então à nossa analogia do conto A Pele de Foca. Quantas vezes a gente está passando por tudo isso que a Soraya passou e a gente esquece que tem que olhar para a nossa essência. Ah, eu vou procurar o médico, eu vou procurar isso, eu vou procurar aquilo. É fundamental? É, mas não vai resolver se você não se reencontrar, se você não descobrir quem você é, se você não olhar para dentro de você e reconectar. E reconectar, às vezes, requer abdicar de coisas que eu quero, mas que já não preenchem mais um vazio, porque por 7 anos ela estava feliz, no 8º começou a pesar, já não era mais aquilo que ela queria, já não era mais aquilo que deixava o seu coração vibrando. E aí eu me proponho a passar uma vida inteira fazendo algo, às vezes pelos outros, em nome de um relacionamento, de família, de sociedade e de tantas coisas, só que eu perco a minha essência, eu perco quem eu sou de fato. E aí começam todas essas questões, né? Tudo isso de que o meu físico vai sentir as dores, as dificuldades, porque eu estou fugindo de quem eu realmente sou. Eu estou fugindo de quem a minha real essência, quem é aquilo que tem dentro de mim. E quando a gente foge, a gente adoece. Todas essas questões vêm à tona. Então é importantíssimo a gente repensar o quê? Eu posso, por exemplo, fazer esse ritual de reconectar a minha pele de foca todo fim de semana, por exemplo. Me propor a fazer algo para mim. Ah, durante a semana eu vou colocar a minha máscara, eu vou para o mundo, eu vou ser aquilo que o mundo quer que eu seja. Mas eu preciso ter o meu momento. Onde que eu vou me reconectar com a minha pele de foca? Quando que eu vou vestir a minha pele, eu vou me acolher. Porque no momento em que eu me acolho, eu resolvo as minhas dores, as minhas questões, o meu próprio eu. E esse é o intuito da nossa existência. Não é só olhar para fora, olhar para o outro. Se eu não estiver bem aqui dentro, eu não vou estar bem em lugar nenhum. E aí, onde que eu busco a minha pele de foca? Para alguns, a pele de foca vai ser uma viagem. Para outros, pegar um vinho, assistir um filme, comer uma pipoca. Para outros, ir dormir, não importa. Mas nós precisamos nos reconectarmos àquilo que é importante para nós. Para outra pessoa, é um jantar em família, é algo que conecte a família, mas não tem uma definição do que seria essa pele de foca de fato. Mas é algo que nós precisamos trazer para a nossa vida, algo que a gente precisa encontrar dentro de nós, porque aí a gente volta a ter aquele brilho nos olhos, aquele corpo perfeito, não importa como é o nosso corpo, se for perfeito para mim, a sociedade não me define, eu preciso me amar.
Eu preciso me respeitar. E aí, se eu consigo fazer isso, não importa o outro. Só que eu preciso me acolher. E quando é que nós, principalmente nós mulheres, estamos nos acolhendo? Quando é que nós estamos nos permitindo vestir essa pele de foca de novo e olhar para dentro e voltar para a nossa essência? Ah, mas eu preciso abrir mão de tudo? Não, eu não preciso abrir mão de tudo. Eu só preciso de um tempo, eu só preciso me reconectar. Porque se isso acontece, as coisas começam a se tornar mais belas na minha existência. Sim, e por isso que a gente fala, né? Seja egoísta. Por quê? Quando a gente olha só, você vai se tornar egoísta quando você vai só priorizar os outros, fazer as coisas pelos outros, e depois você, no fundo, vai de alguma forma fazer com que a pessoa sinta, mas eu fiz tudo por você. E você não está me retribuindo. Isso é você também ser egoísta. Por quê? Porque você está colocando toda a sua ideal de felicidade em algo e alguém, e querendo que a pessoa nutra tudo aquilo que você deu. Isso é o egoísmo ruim. Outro egoísmo ruim, um exemplo, é quando você quer ser perfeccionista demais, quer fazer tudo para todo mundo, quer dar conta do mundo. Isso é ser egoísta. Porque você tem que deixar as pessoas, às vezes não, sempre, fazerem as suas escolhas, trilharem os seus caminhos, porque você precisa cuidar de você. E aqui, quando a gente fala agora, seja egoísta para resgatar o seu poder pessoal, é justamente como a Teri falou, é você aprender a ter o seu momento e naquele momento você dizer para as pessoas que você ama, olha, eu preciso de um tempo agora, vou tirar esse tempo para mim, porque eu preciso dele. E é fundamental, porque eu percebo muito por mim. Se eu fico muito tempo produzindo no mental, querendo fazer, querendo resultado, isso, aquilo, querendo dar conta de tudo, chega um momento que me dá uma estafa. Aí eu perco o brilho nos olhos, eu fico cansada, meu cabelo perde brilho, cai, minhas unhas quebram. E aí eu aprendi que eu preciso parar um pouco. Mas é muito difícil, porque eu venho de uma família muito exigente, de alemão, que trabalhava, né, para sobreviver. E possivelmente você também teve isso na tua família, na tua linhagem. A gente traz isso muito forte. E olhar para essa questão, nossa, eu preciso tirar esse tempo para mim, mas como assim? Eu tenho filhos, eu tenho marido, eu tenho casa, eu tenho trabalho. Pense que, ao você fazer esse momento, ser egoísta nesse sentido para você, você vai estar bem. E quando você está bem, as pessoas que convivem com você vão sentir essa tua energia, vão sentir que você está melhor e automaticamente as relações melhoram também. Tem uma melhor comunicação, tem mais amor. É algo incrível. Porque você também traz o seu poder pessoal dentro de si. Resgata ele. Mas você precisa ter consciência. Será que você está perdendo a sua pele de foca em pessoas, em lugares, esquecendo de trazer ela de volta, de vestir ela, de ter esse teu momento? Porque quando você olha para fora e busca a satisfação, a felicidade, o amor, o reconhecimento fora, isso é muito ruim. Isso nos adoece. Nós temos o nosso poder pessoal. Então, é preciso primeiro ter essa consciência, ter esses teus momentos. E é como a Teri falou, deu vários exemplos. Você vai descobrir o seu. E tá tudo bem. Às vezes a gente precisa de alguns minutos, algumas horas, e assim a gente vai se descobrindo. Porque mulher, para expandir, precisa estar com o teu feminino em dia, desenvolvendo ele bem, precisa se sentir bem consigo mesma, tirar estes momentos, se conectar com outras mulheres também, expandir a sua energia,
a sua comunicação, a sua criatividade. Nós somos mulheres, a gente veio para isso, né? Para conectar as pessoas. Tanto é que as mulheres é que têm os filhos, porque elas nascem com esse amor incondicional que é justamente para conectar as pessoas. E se a gente não está bem, a gente não consegue trazer à luz essa nossa essência, que é o que está aqui dentro. Todas nós temos. Mesmo que você não tenha filhos, ou que você não vai ter filhos. Mas você às vezes vai ter um projeto, um trabalho que vai ser muito importante, vai ser como um filho seu, que você vai conectar outras pessoas, o seu relacionamento, os seus animais de estimação. Tudo é importante. Tudo a mulher conecta, mas quando ela está bem consigo mesma. E entra uma coisa bem importante aí, né? Fazer tudo isso, dar-se um tempo sem cobrança. Porque eu não posso lá com a minha pele de foca vestida aqui, me acalentando e ficar me cobrando que eu tinha que fazer outra coisa. Que eu tinha que estar produzindo, que eu tinha que estar trabalhando porque a sociedade me impôs, porque eu não posso me permitir, porque eu não posso parar, porque a família, ou sei lá quem determinou que eu preciso fazer isso, porque senão acontece aquilo que a mulher foca falou para o marido. Eu preciso que me seja devolvido aquilo que eu sou feita. A minha essência, eu preciso aquilo que me pertence, porque senão eu estou indo para o mundo sem ser aquilo que eu realmente sou. Porque eu perdi a minha essência, eu não sei mais quem eu sou. E quando eu me perco, eu não vou saber para onde ir. E aí vem as depressões, vem as tristezas, vem problemas, vem dores, vem sofrimentos, vem tudo. Porque eu não sei para onde ir, eu não sei para onde caminhar. E se a gente não sabe para onde ir, qualquer direção serve, não é isso que todo mundo fala? Então eu preciso reconectar a minha essência. Quem eu realmente sou? Para que eu estou aqui? Onde que eu vou reencontrar a minha essência? O que vai ser a minha pele de foca que vai me acalentar naquele momento que eu estou lá, que eu talvez não saiba como agir, porque eu preciso do meu tempo. Eu preciso não me cobrar, eu preciso não me julgar, porque a sociedade já vai fazer isso o suficiente se eu fizer também. Não é questão de eu não vou me cobrar para fazer mais e ser melhor, isso sim. Mas não é uma cobrança que vai me criticar ao ponto de eu me achar ruim, de eu não me achar boa o suficiente porque eu estou numa autocobrança. Exigir que eu me melhore a cada dia, ok, mas não também de uma maneira que isso seja exacerbado a ponto de me prejudicar, porque senão a gente entra em desalinhos. Os nossos chakras desequilibram, o nosso emocional desequilibra, a gente perde o nosso foco, e aí? Como é que ficam as coisas? E às vezes as pessoas não estão preparadas para isso, para quando a gente precisa colocar a nossa pele de foca. E aí vai ser igual quando a mulher foca fala para o pai dela: magoei um ser humano, o homem que deu tudo para que eu ficasse com ele. Mas eu não posso voltar, porque se eu voltar, eu estarei me transformando em prisioneira. Do que é que nós somos prisioneiras hoje? O que foi que a sociedade impôs para nós aceitamos, e hoje nos tornamos prisioneiras. Porque todos nós somos prisioneiros de algo, de alguém, de alguma situação. Por quê? Porque eu tenho medo de enfrentar a realidade. Porque eu tenho medo de encarar quem eu sou de fato. Porque nem todo mundo vai aceitar quem eu sou de fato. Mas quem realmente te respeita vai. E se alguém não aceitar aquilo que você é, repensa, porque então essa pessoa não serve para estar na nossa vida. Ou as pessoas nos aceitam como nós somos, principalmente no momento em que a gente diz: eu preciso me recolher, eu preciso buscar a minha pele de foca e vestir. Tem uma outra analogia. Eu gosto muito de filme infantil. No filme Frozen 2, tem uma cena onde as duas princesas estão buscando resolver uma situação e elas estão meio desesperadas. E aí uma delas diz: eu sei o que você precisa, tira da bolsa o chale da mãe, coloca sobre os ombros da outra. Por quê? O chale da mãe era a pele de foca que ela precisava. Era aquilo que ela precisava naquele momento. Para quê? Para se reconectar com a essência dela, porque ela estava se sentindo perdida, ela estava sem rumo, ela não sabia o que fazer. E no momento em que a irmã coloca sobre ela aquele manto, ela se sente acolhida, ela se sente forte novamente. Opa, agora eu posso enfrentar tudo, eu estou forte, mas eu precisei me recolher.
Precisei de um acalento, de um carinho. E é isso que é a pele de foca. Quando que eu vou me conectar? Onde eu vou buscar esse encontro comigo, com a minha verdadeira essência? Porque aí vai ser como um carinho, literalmente. Aquele carinho que acolhe a alma, que acolhe o nosso coração. E aí a gente se transforma. Disse tudo, né? Porque é exatamente assim. E quando vem aquele vazio, sabe? Aquela sensação que tu pensa, nossa, passou a minha vida, o que que eu fiz por mim? O que que eu realmente desejei fazer daquilo que eu tenho, do que eu fiz hoje? É realmente o que eu quero? E sim, muitas vezes a gente vai por alguns caminhos que depois a gente olha, talvez essa não seria a melhor escolha, mas era a cabeça que eu tinha naquele momento, era aquela experiência que eu precisava ter. Mas o mais importante é ter essa consciência. O que me faz do que eu tenho agora para ir para o próximo passo, né? Como eu posso me reconectar comigo mesma? Como eu posso me descobrir do que realmente eu quero, do que me faz bem? Como eu posso conciliar as coisas, as tarefas da minha vida, mas ter este momento meu? É muito importante, principalmente nesses tempos em que a gente fica cada vez com mais coisa para fazer, mais coisa, e a gente sempre se coloca em último lugar. E é muito difícil quando a gente está nessa loucura, parece que tem que fazer mais e mais e mais e mais. Para quê? Para quem? Né? Tudo tem um tempo, tudo tem um porquê. E muitas vezes a gente só está repetindo. Só está fazendo. E é isso. Deixa eu ver, a Paula colocou. Foi por isso que pedi ajuda com a Tere, que não tinha mais a pele de foca. E você me mostrou os caminhos. Olha, que legal. Tá escutando algum barulho aí, Tere? Sim, ai, gente, tem um ruído de fundo. É que tava agora acabando a bateria. Eu coloquei o celular improvisado para carregar. Vou te contar, hein? Tem que ser persistente, hein? Porque olha... Desafios. Tá. Mas então tá. Vou te deixar falar então. Ver se tu quer falar mais alguma coisa. Que hora que é? Deixa eu ver aqui. Se tu quer complementar, falar mais alguma coisa, deixa mais falar já. Porque o meu tá dando barulho aqui. E aí no final eu quero tirar uma carta do nosso exercício, né, do feminino, para a gente refletir junto com esse ponto de hoje aqui. Tem mais uma reflexão que eu acho bem importante para a gente trazer né? Vai ter muitas, mas assim, uma das que me chama mais atenção, que eu acho bem bacana, porque quando a mulher foca, leva o filho de volta, ela sabe que ela vai ter que se afastar. Ela sabe que ela vai ter que ficar longe. E ela sabe que vai doer, porque ela é mãe. Ela sabe as dificuldades, as dores, tudo pelo que o filho vai ter que passar sendo sozinho lá naquele local abandonado do mundo, porque era um local ermo. Então, o que ela diz para o filho? Quando você sentir a minha falta, eu sempre estarei com você. Basta que você toque algum objeto que eu toquei, use as minhas varinhas de fogo, a minha faca, as minhas esculturas de pedra, de foca, de lontra, e eu soprarei nos seus pulmões um fôlego especial para que você cante as suas canções. Em dado momento, nós vamos nos separar das pessoas que são importantes para a gente, seja porque vamos tomar rumos diferentes, ou seja, pela morte. E como é que eu vou viver isso? Eu vou viver isso de uma maneira com mais leveza, usando tudo que essa mulher foca trouxe para o filho, relembra as coisas boas, traz as coisas que foram importantes para mim na tua memória, porque eu vou estar em contato, eu vou estar em sintonia. E ela estava, né? Porque depois o filho é visto conversando com uma foca, ela sempre esteve presente. Ela pôde não estar fisicamente como mulher, mas a essência dela, que era a foca, estava lá. Ele não perdeu a mãe, ela só assumiu uma nova forma. E às vezes a gente acha que a gente perde pessoas, situações,
As pessoas, ninguém perde ninguém, porque ninguém é de ninguém. Nós só perdemos aquilo que nós julgamos que é nosso e nada é nosso. Tudo é transitório. Tudo depende da importância que eu dou a isso, pessoas, situações, lugares. A única pessoa que realmente é nosso é a nossa essência. A única coisa que realmente me pertence sou eu mesmo, porque nem o corpo vai me pertencer depois. Então, por que eu não posso lapidar a minha essência, a minha alma? E aí, aconteça o que acontecer, eu vou estar vivendo aquilo que eu vim para fazer, aquilo que eu vim para ser, e a evolução acontece. Mas nós precisamos lidar também com essas perdas e entender que elas são necessárias para a nossa evolução, porque aquele menino pegou a experiência vivida no fundo do mar e transformou em música, transformou em histórias que ele passou a contar para as pessoas e fazer a vida das pessoas melhores. Então ele cumpriu um propósito maior aí também. A nossa vida é assim, existe um propósito para tudo. Nós é que nos afastamos dele, na maioria das vezes, porque eu quero ser aquilo que o mundo quer que eu seja. Mas eu não sou isso, eu sou eu. Eu tenho a minha independência, a minha individualidade. E se eu perder isso, eu não vou nem ser o que o mundo quer, nem tampouco o que eu quero. Por quê? Frustrações, problemas, medos, ansiedades, entre outras tantas coisas tão nossas conhecidas. Sim, e tudo faz parte do teu processo individual, né? Não tem... você não pode dar isso para outra pessoa, isso é teu, né? São tuas questões, tuas experiências. E eu até anotei aqui na minha mão, para não esquecer. Desapego. Quanto a gente está sendo testado a ter o desapego? O desapego de quê? Da negatividade, dos nossos pensamentos ruins, de saber que às vezes a gente também se apega às situações, aos relacionamentos, a doenças, a gente se apega a isso também, porque é algo conhecido nosso, que nos vai dar atenção, que as pessoas vão olhar para a gente, sabe? Aí já vem a questão daquelas dores emocionais, do abandono, da rejeição, tudo isso está interligado. Então, o que eu posso dizer, assim, que o que eu venho percebendo muito, e principalmente na minha vida atualmente, pratique o desapego. E aqui a gente começa com desapego de coisas mesmo, de roupas, de coisas assim físicas, e a gente vai trabalhando aos poucos. A neutralidade, o princípio da neutralidade, que a gente falou na outra live, lembra, Tere, das 7 leis universais? A neutralidade, a entender que aquela doença, aquele problema, aquela situação que está te acontecendo hoje, ela está te trazendo algum ensinamento. E não olhe isso como que você é pecadora ou como você está sendo castigado. Comece a perceber que as coisas estão acontecendo do jeito que foram plantadas lá atrás e que você está colhendo. E de alguma maneira você tem que entender isso para começar a neutralizar essas situações que te acontecem. Eu sei, é difícil, porque a gente tem muito das nossas emoções ainda enraizadas e a gente leva para o pessoal e tem que trabalhar. Mas quando você começa a entender que o que o outro faz é muito mais em relação a ele do que a você mesma. E o terceiro que eu posso falar é sobre o poder pessoal. Enquanto as pessoas não entenderem do seu poder mesmo, da sua história, das suas questões, elas não vão conseguir sair do lugar e vão estar sempre atreladas a alguma condição, a alguém, a algum sentimento. E tem muitas vezes a gente é viciada nisso, a gente tem essa dificuldade de sair do lugar. Sabe que não tá legal, sabe que precisa fazer esse movimento, mas não tem coragem. Ou não realmente, no nosso inconsciente não quer, porque como eu vou me submeter a isso, se eu não sei o que vem depois, o que esperar, o que pode me acontecer. Então são muitas questões bem importantes para a gente olhar e refletir, e é algo que eu venho refletindo bastante atualmente na minha vida, e aí a gente olha assim, nossa, mas está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo.
Talvez você também esteja passando por muita coisa ao mesmo tempo. Mas saiba que você está nesse processo. E você está em busca da sua pele de foca. Não perca ela de vista. Ô, Soraya, vamos lançar um desafio que me ocorreu? Desafiar essas pessoas que estão assistindo aí, tirem um tempo e reconectem a pele de foca, e aí tira uma foto e posta lá e nos marque e diz, ó, meu momento para reconectar com a minha pele de foca. Nós vamos entender, os entendedores entenderão. Se permitam, se deem um tempo, saia da rotina, faça algo diferente, que seja tomar um café numa padaria sozinha, se for o caso, não me interessa. Mas se permita, faça alguma coisa que te diz, não, eu precisava disso, o meu momento, eu me reconectei agora, eu peguei a minha pele de foca aqui, me acolhi, e agora tá tudo certo, agora eu vou pro mundo. É isso aí, um aconchego, assim, aquele abraço do mundo, quando o mundo não tem um abraço para dar, você se dá, você se permite, e aí vai lá e posta. Todo mundo que participou da live vai entender. Vamos botar a hashtag pele de foca. Nós vamos entender o porquê disso. Mas se permita, se desafie, faça algo, saia da rotina. Porque aí sim, aí a vida começa a ter brilho, ter leveza, começa a ser mais fácil. Por que a gente tem que dificultar tanto? A vida não é uma cruz pesada o tempo todo, a vida é bela, mas eu preciso olhar para as belezas da vida. A vida não é um caos o tempo todo, mas se eu olhar para o caos o tempo todo, eu vou ter mais caos. Então, por que não ter mais leveza, mais coisas boas, mais coisas que preencham a nossa essência? Porque aí nós seremos felizes. Simples. Simples. Exatamente. Quanto mais você foca para aquilo que você não quer, que está te incomodando, mais aquilo vai tomar o teu tempo, a tua energia e vai te consumir e você vai atrair mais disso para você. Então, saiba muito bem aonde que você vai colocar teu foco, né? E eu adorei esse desafio, Tere. Quem aí topa? Nossa, e marquem a gente que a gente vai lá e vai repostar também para mostrar que vocês estão recuperando, vocês acharam a pele de foca e ela é minha. Seja egoísta a esse ponto. Ela é sua pele de foca. E aproveite. A Leonie colocou medo pela cobrança que fazem. Cobrança a gente vai ter o tempo inteiro e durante a nossa vida inteira. A questão, lindona, é o que você vai fazer com essa cobrança? Você vai deixá-la te abalar? Trabalhe o seu poder pessoal, que depois você vai perceber que as cobranças são muito mais, como eu falei antes, das pessoas, por elas mesmas esperando algo de você, do que você que tem que corresponder sempre o tempo inteiro. Isso é uma questão de aprendizado e amadurecimento que a gente vai com o tempo se priorizando. Eu vejo muito assim, pelas mulheres, que a gente vai envelhecendo, mas quando a gente começa a chegar ali pelos 40, 50, 60 anos, sabe que começa a ligar o foda-se, entende? Faz o que quer, pega a pele de foca mesmo, fala o que quer, agora não posso, não quero. Por quê? Começa a perceber. Meu tempo já foi. Meu Deus, quanto tempo eu deixei do que eu não queria, do que eu fiz para agradar os outros. Agora é meu tempo, vou trazer isso para mim. Mas por que a gente não pode fazer isso mais nova? Começar a ter essa consciência. Então que a gente reflita sobre isso. É muito importante. Quanto mais você recupera a sua pele de foca, recupera o seu poder pessoal, menos você vai se importar com as questões externas. E aí, enquanto a Tere, se a Tere quiser falar mais uma coisa, eu quero que vocês digam para mim qual é o montinho que vocês escolhem, que eu vou tirar uma carta. Um exercício para a gente refletir, para finalizar. É um monte 1, 2 ou 3?
Não só agradecer às pessoas que fizeram parte desse momento com essas reflexões. Claro que esse conto traz muito mais assunto, muito mais diálogo, muito mais partilha, mas ficaríamos aqui horas e horas. Então, acho que é bem bacana a gente analisar esse contexto que nós tentamos passar para vocês. Se quiserem, eu quero ler de novo a história, me pede, a gente, né, repassa para quem quiser. Porque é bacana a gente pegar isso e acolher, literalmente, acolher dentro de nós quem nós somos. Porque, só para responder a Leonir, se eu fizer, eu vou ser julgada, eu vou ser criticada, se eu não fizer, eu vou ser também. Então, não muda nada. Façamos aquilo que é importante para nós, porque aí nós transformamos a nossa vida, nós seremos pessoas mais felizes. E aí é necessário fazer isso aí, Paula, pensar mais em ti, sem se preocupar com o que os outros vão falar ou não, eles vão falar de qualquer jeito. Então, viva de uma forma que você esteja bem, esteja feliz, de acordo com as leis da sociedade, as leis divinas, e tá tudo certo. Mas se permita, seja você, viva aquilo que você nasceu para viver. Não importa se você vai ter que tomar atitudes, se vai ter que mudar. O que importa é nós fazermos aquilo que o nosso coração deseja. Você consegue falar, Soraya? Consigo sim. Eu tô segurando aqui o celular. Consigo. Vamos lá, força na peruca. Mas é isso aí, exatamente. Fazendo ou não, todo mundo está suscetível a críticas. Então, o que você vai fazer? Você vai receber crítica pelo que você faz, pelo que você realmente quer? Ou porque você faz ainda pelos outros, não gosta daquilo que está fazendo e ainda é criticada? Então, analisa o peso disso que você vai ter a resposta. Tá, me falaram aqui monte 2. Quem mais quer votar aí? 1, 2 ou 3? Quem quer falar aí? Eu já vou escolher a carta daí. Quer dar um palpite dele? Uma escolha? Não, deixa as meninas escolherem. Tá, vamos dar mais um tempinho então, porque a princípio aqui já colocaram 2. 3. 2 para 1, 2, é o 3. 3, 2. 3 de 3 e 2 de 2. Tá, 1 já sei que tá descartado aqui, né? Tá. Dou-lhe 1. Dou-lhe 2. Dou-lhe 3. E é um monte 3. Vamos lá. Tá começando a doer minha mão, meu braço. Ai, gente, é pra rir. Viu como é que é? Se a gente ficar preocupada com as críticas e com o que vão falar e vergonha, a gente não faz. Eu não estaria aqui cor de rosa na tela para vocês, carregando o celular e segurando com o braço, entendeu? Mas estamos aí, vamos lá. Ó, e a carta que saiu é sobre a área da autocompaixão. Algum comportamento seu a incomoda hoje? O que você pode fazer para melhorar? Então, olha só que interessante, bem que a gente falou bastante sobre isso hoje, né? Nesse conto da pele de foca, pele de alma, que traz justamente essa questão, né? O que está te incomodando e quando você vai recuperar essa tua pele de foca para realmente fazer o que você quer, ser a tua essência, buscar ser a mulher que você sempre quis ser. Porque eu sei que quando você era menininha, você tinha sonhos, você tinha alegria, você tinha leveza, você tinha vontade de conquistar o mundo. E agora? Cadê essa menina que se tornou uma mulher que tem tanto potencial, que tem tanta coisa para descobrir sobre si, sobre a vida, e não está se permitindo? Está se encolhendo, está dando a pele da foca dela para as outras pessoas. E aí, como é que fica essa questão? Soraya, deixa eu fazer uma analogia usando algo que eu tô vendo aí atrás de ti. Pega a foto que
atrás de ti e mostra pro pessoal fazendo um favor. Eu sei que tu já postou ela, então não tem problema. Afasta um pouquinho, isso. Quantas gerações tem aí? 4. Nós somos hoje as mulheres que as nossas antepassadas, os nossos ancestrais desejaram ser. Então honra isso, porque a pequenininha que está ali, que é a Soraya, é a construção da mãe, da avó, da bisavó, assim como nós e outras tantas gerações. Cura as coisas que são necessárias dentro de você para curar 7 gerações passadas e 7 gerações futuras. Por que a gente precisa levar para o mundo dores, dificuldades que não são mais necessárias? Vamos honrar toda essa jornada aí, dessa força dessas mulheres na nossa vida, porque sem elas nós não seríamos nada. Obrigada, Soraya, pode devolver a foto. Sem elas, nós não seríamos nada. E nós somos hoje, sem dúvida, a construção de tudo que elas quiseram ser um dia e não puderam, porque elas esconderam a pele de foca. Porque elas não tinham esse entendimento que nós temos a oportunidade de ter hoje. Elas tiveram que fazer aquilo que dava, mas hoje nós podemos fazer diferente. Nós temos essa percepção, então por que não usar isso a nosso favor? Honrar essas mulheres que, por vezes, deram a vida pela gente. E a gente só consegue fazer isso sendo nós mesmos. A gente só consegue viver isso quando a gente experiencia essa conexão com elas, com essas mulheres que são a nossa força. Só que para isso, nós temos que nos reconectarmos, acolher a nossa pele de foca ali. E aí, nem que seja nesse acolher a minha pele de foca, eu vou me sentir no colo delas. Porque aí é onde vem a nossa força, aí é onde a gente cresce. Sim, sim. Tanto é que elas estão sempre comigo, né? Essa foto eu ganhei quando era adolescente, então cada uma das gerações ficou com uma cópia, né? E essa aqui foi a minha, então eu carrego sempre comigo. E por isso que, né, nada é por coincidência, quando a gente se propõe a trabalhar, a fazer algo na vida da gente, é relacionado à nossa ancestralidade, ao nosso sistema familiar, né? Então eu senti que essas mulheres que não puderam ser femininas, desenvolver o feminino delas, ter essa expressão, hoje eu estou honrando elas através do meu trabalho, né? E isso é muito incrível, é muito empoderador. Eu até tenho no meu trabalho, nas minhas mentorias, eu faço uma meditação para conexão da ancestralidade, bem poderosa, assim, é muito bonito. Porque me veio a intuição, eu fiz em mim, eu pensei, nossa, eu sinto elas, né? E é muito bom. E o que a Tere realmente falou foi bem colocado, Tere. E é isso mesmo, né? Quanto mais a gente se honra e honra a nossa história, as mulheres que não puderam fazer o que a gente está fazendo hoje, que você tem oportunidade hoje, então não desperdiça isso, né? Mostre, ensine para as tuas filhas, para as tuas netas, o que elas também podem ser e fazer, de uma forma muito bonita, muito amorosa, de feminino para feminino, de mulher para mulher. Eu tenho uma meditação assim para nos conectar com a nossa ancestralidade e, nossa, a energia é surreal, ela é impossível explicar sem vivenciar ela, porque ela nos leva ao encontro com todas elas, assim, elas trazem toda aquela força ancestral pra gente, porque a gente se conecta, né? A gente abre aquele portal que tem uma divisão só na nossa mente, porque está acontecendo o tempo todo, e acessa isso. E quando a gente acessa, expande, é a nossa força. Exatamente. E não, jamais estaremos sozinhas. Mesmo que hoje você não tenha tua mãe, tua avó mais fisicamente, mas você tem elas dentro de você, seja emocionalmente, seja geneticamente, seja por sistêmico da constelação familiar, elas estão dentro de você, trazendo todo esse conhecimento, essa força. Você não está sozinha. Tanto é, aproveitando que essa bonequinha aqui, ó,
É a única lembrança que eu tenho da minha avó paterna, porque eu senti que eu precisava trazer o feminino do meu lado do pai, né? Então, como eu não tenho uma foto com a minha avó, eu trouxe essa bonequinha e está comigo também, honrando a minha avó paterna, que eu senti que eu precisava. Mas isso são processos que a gente vai tendo quando a gente está olhando aqui dentro para a gente, né? Paulo colocou, é maravilhoso, só quem consegue se conectar entende, é maravilhoso. É aí, ó. A Tere arrasando no seu processo. Nós, né? Isso aí, nós e todas vocês também, cada uma contribuindo com o seu feminino, aonde trabalha, dentro do seu ambiente familiar, da sua comunidade. Então, não é porque você não fala aqui, né, que você não faz uma live, mas que você não está contribuindo, que você também não está fazendo. Mas contribua, faça a sua parte, mas faça a sua parte principalmente, inicialmente com você mesma. Seja essa egoísta para olhar para você e verá que os resultados começarão a aparecer na sua vida. É isso? É isso. Então, gratidão a cada uma das pessoas que estiveram conosco, gratidão, Soraya. Como sempre, eu tive que controlar as lágrimas aqui inúmeras vezes, porque essa história realmente mexe com o meu emocional, e falar da ancestralidade, então, trouxe à tona ainda mais, mas eu acho que é a egrégora de energia que a gente cria, né? A sintonia que reverbera no nosso campo e a gente consegue se conectar a essa energia. Então, gratidão a cada uma das pessoas que fizeram parte disso, porque a energia de cada uma foi fundamental para essa conexão. Sim, gratidão a todas. E quem quiser colocar uma frase, uma palavra de como se sentiu, qual foi o maior ensinamento, né? E não esquecerem do desafio também, né? Aquele desafio gostoso. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês, ó, como eu estou honrando bastante o feminino. Aqui, ó. Aqui caiu a cabeça, né? Porque eu me mudei, aí caiu a cabeça dela. Caiu cabeça, braço, eu vou ter que colar. Mas é o feminino aqui, mulheres. Ó, deixa eu ver, mostrar minha mão aqui, ó. Bastante mulheres. Aqui é o meu cantinho aqui atrás. Essa aqui é a minha protetora, né? Eu me conectei com ela quando eu vi. Aqui, ó, a Nossa Senhora, né? A minha cigana, a bruxa. Para mostrar para vocês que a gente vai ancorando e trazendo essa energia feminina. A gente às vezes tem um altar, né? Católica tem um altar para rezar. Você é evangélica, mas tem o hábito de ler a Bíblia. Tudo isso é questão já do nosso feminino aflorando também e trazendo essa energia que é muito bom para ancorar isso. E eu aqui, eu vou me despedindo também, porque tá doendo até meu braço. Gente, é assim, entendeu? É espontâneo. As coisas vão surgindo. Mas não deixa de ser menos importante tudo que a gente falou aqui, de coração, de essa conexão dessa egrégora, né? Dessa energia feminina. Para que vocês pudessem sentir isso um pouquinho hoje e levarem consigo para suas casas, para onde vocês forem. E estamos sempre por aí, né? Deixa eu ver aqui o que a Anani colocou. Tudo que vocês colocaram já sabemos, mas é necessário ouvir de vez em quando, porque às vezes esquecemos. Ah, mas isso é sempre, Leoni. Todo mundo precisa ouvir. Não é só você não, Lindona. É a gente também. Aqui a gente às vezes tem que levar um chãozinho de orelha para se reconectar. Mas tá tudo certo, faz parte da vida. Esse é o processo de crescimento. E a gente vai trilhando os nossos passos, tá bom? Quer falar mais uma coisinha, Tê? Antes de eu desligar? Não, só agradecer mesmo. Então, tá bom. Vou deixar a live salva.
Assistam, reassistam, encaminhem para suas amigas, para as mulheres que vocês sentem que precisam ouvir isso hoje ou qualquer momento. Desejamos uma boa semana, levem esse conteúdo, levem esse conhecimento para o coração, deixa trabalhar aqui em vocês e façam um desafio. E aí, quando vocês se propõem a fazer algo, já é um grande passo, porque aí a mente já sabe assim, opa, ela está querendo fazer alguma coisa diferente aqui. E aí você vai trilhando esse processo. Mas precisa dar o primeiro passo. Se permitir. Certo? E não nos desafiarmos, nos desafiarmos, né? Superar os nossos limites também, então. Claro, claro. Se a gente quer algo diferente na nossa vida, melhorar como pessoa, como mulher, a gente precisa também lidar com alguns desafios que ninguém vai fazer isso por você, só você com você mesma. Então, é necessário a gente ir trilhando e encaminhando para chegar em algum lugar. E a gente sempre quer um lugar bom, mas para isso a gente tem que fazer essa jornada. Desde o início, bem, de uma forma que nos traga essa nossa essência de volta, que é o que a gente tem perdido e se desconectado muito dela. Bom, gente, agora eu vou finalizar mesmo, vou desligar porque meu braço não aguenta mais, eu não faço academia, então não tô com meu braço forte. Foi um prazer estar com vocês, prazer ter por estar mais essa noite aí, pra gente conversar com esse tema gostoso que você trouxe pra gente falar, foi muito bom. Obrigada e breve tem mais. Que lindo tudo isso, como é gratificante encontrar a nossa essência. Com certeza, lindona, quando a gente se reencontra, não há encontro mais amoroso, lindo e perfeito que existe. É esse. Certo? Ó, super beijo, se cuidem e façam um desafio e nos marquem. Estamos aguardando vocês, hein? Tchau, tchau.